Meu queridíssimo irmão, minha queridíssima irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem, né? Estamos aqui nessa árvore maravilhosa, né? Para continuar com essa série de pecados que atraem a ira de Deus. E muitas pessoas perguntam, irmão, o que é a ira de Deus? Você não trouxe em alguns vídeos que Deus não castiga ninguém? Eu trouxe em alguns vídeos que Deus castiga aqueles que ama, corrige aqueles que ama, para educar, para ensinar, como um pai faz com os filhos. Agora, castigar do modo em que o mundo descreve que Deus castiga, não. Deus não faz isso, não é? Deus não faz isso. Quer enviar enfermidades, enviar isso, enviar aquilo. Deus permite, meu querido irmão. Deus até permite tais situações. Agora, enviar o mal de Deus não pode, não é? O mal não pode sair de Deus. Essa é uma realidade. O mal não pode vir de Deus, porque Deus é 100% bem, né? Deus é 100% do bem. Muito bem. Então, preste atenção no que nós vamos hoje acompanhar nas Sagradas Escrituras. Nós estamos acompanhando nas Sagradas Escrituras, não é? Pecados que atraem a ira de Deus. Nós sabemos que o mundo vai ser atacado, esse planeta ele vai ser atacado de todas as maneiras. Nós já vimos o coronavírus. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vemos que Deus permite Satanás tocar na vida de Jó. Deus permite o diabo, o capeta, fazer algumas lambanças na vida de Jó, para provar a fé de Jó. Não é? Assim nós vemos como ele provou a fé de Abraão, mandando que Abraão fosse sacrificar Isaac. Então nós vemos as várias maneiras que Deus, não é? Que Deus se coloca. Pegar um ângulo melhor, né? Que Deus coloca aqueles que o temem, na vida daqueles que o temem, na vida daqueles que o amam. Muito bem. Mas nós estamos vendo aqui, não é na vida daqueles que o amam, que ele os ama, é na vida daqueles que são rebeldes. Então, eu estarei trazendo vários vídeos, né? Se não der nesse primeiro vídeo, porque são muitos, trarei mais um terceiro vídeo. Primeiro vídeo, esse é o segundo vídeo. Vamos entrar nas Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia, meu querido irmão, em Levíticos capítulo 19. Nós vamos entrar nas Sagradas Escrituras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos lá. Sempre para esses estudos é bom você ter em mão a Bíblia da tradução da Ave Maria. Sempre é o conselho que te dou, porque não há outra Bíblia melhor para se estudar dentro dela. Ah, irmão, você falou esses dias que a Bíblia de estudo da Ave Maria é herética, sim. O estudo dela no rodapé que é herética. Não em si dentro. A palavra de Deus dentro. Não. É o rodapé, seus ensinamentos que contém heresias. Muito bem, vamos lá. Levítico, capítulo 19, versículo 31. Olha o que diz Deus. Não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Meu querido irmão, nós estamos vendo pecados aqui que atraem a ira de Deus. Nós sabemos, que nem eu dizia, que esse planeta receberá vários flagelos. Cairá meteoros, virão muitas pandemias, virá a falência das nações para que se erga o anticristo, né? Virá muitas coisas que a Virgem Maria fala em Medjugorje, em Garabandal, em La Salette. É terríveis as revelações de La Salette. É terríveis. Se você puder, faça um estudo, busque saber o que a Virgem Maria falou em La Salette. O anticristo será estabelecido, né, no Vaticano. É o que ela diz em La Salette. A igreja do anticristo, a igreja satânica, diabólica do anticristo,
não é? De um Papa negro, um Papa falso, porque vão tentar assassinar o Papa legítimo, não é? Ele vai fugir de Roma, vai andar se escondendo, como nos tempos do cristianismo se escondia dos imperadores maus de Roma, romanos. Então, são coisas aterrorizadoras que está para vir, que está para vir sobre a terra, sobre a humanidade, principalmente sobre nós cristãos católicos, que somos perseguidos desde as heresias, desde aqueles que se levantam contra a Igreja de Cristo. Nós vemos, sabemos, estudamos a história, não é? E aqui Deus está dizendo, Deus está falando que não devemos procurar o católico, o cristão católico não deve procurar o espiritismo. E quantos católicos não bebem saladas espíritas? Diz sou católico, mas procura benzedor, benzedeira. Diz eu sou católico, mas vai lá no centro espírita para invocar os mortos. E os demônios vêm e se passa pelos mortos. Faz isso e faz aquilo. Ah, eu sou católico, mas um chinelo virado de cabeça para baixo. Isso faz mal. Ah, que não pode, um gato preto passou debaixo da escada. Ah, que eu cruzei não sei onde. Aqui não sei do que lá. Católicos supersticiosos, isso atrai a ira de Deus. Isso é o que está trazendo o flagelo para a terra. Isso é o que está trazendo. Veja, Deus diz, para que não sejais contaminados por eles. Meu querido irmão, quando uma pessoa vai a um centro espírita, ele traz demônios para a sua vida e para a sua casa. Você traz de lá aquele que veio para matar, roubar e destruir. Você vê a sua família, você vê a sua casa, o seu emprego, o seu bom êxito entrar no declínio. Por quê? Porque você foi lá para centros espíritas e Deus disse, para que não sejais contaminados, você agora está contaminado. E agora essa contaminação vai passar para a tua árvore genealógica, para teus filhos, para o filho dos teus filhos, e vai passando essa maldição, não é? Que não tem fim. Por quê? Porque você era cristão, católico, e agora você foi buscar uma salada religiosa que contamina. Os adivinhos, pessoas, deixa eu ver a tua mão o que é que está dizendo. Ficar adivinhando a vida dos outros, porque o Satanás, o capeta, conhece a vida de qualquer um de nós. Ele sabe desde o dia do nosso batismo, ele conhece. Então, aí ele vai falando de tua vida. Eita, nossa, aquela pessoa adivinha mesmo. Aquela pessoa é um médium, aquela pessoa sabe. É o diabo que está nela. Não é? Nós vemos no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos que o demônio que estava naquela moça, que dizia há vários dias, há 3 dias, atrás de Paulo e Silas, dos outros missionários, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que prega o caminho da justiça. No 3º dia, São Lucas disse que Paulo se irritou com aquilo, voltou-se para aquela moça e disse: espírito de adivinhação. Olha aí, espírito de adivinhação. E eles não eram a igreja, eles não eram Paulo e seus companheiros, não pregavam verdadeiramente o reino de Deus, o caminho da justiça, o caminho da santidade, o caminho da salvação. Sim, o capeta conhece. O Satanás sabe que a igreja do Senhor prega a verdade, sabe que a igreja católica é a única que prega a verdade. Por isso está aí esses mundaréu de seitas protestantes. E o que é que acontece? Paulo diz: espírito de adivinho, espírito de adivinhação que está nessa moça, saia dela em nome de Jesus. Teve que realizar um exorcismo naquela moça. Então nem tudo aquele que diz Senhor, Senhor é de Deus. E o que era que a moça dizia? Que eles eram de Deus, que aquela igreja era de Deus. Veja, quando Jesus vai expulsar aqueles demônios que está naquele jovem, não é? Um endemoniado de Gadara, quando Jesus vai exorcizar, que são milhares de demônios que está sobre ele, eles dizem: o que vieste nos atormentar antes do tempo, Jesus, filho do Deus vivo, nós sabemos bem quem tu sois. Veja, em Atos dos Apóstolos, os filhos de um tal judeu vão realizar, os 7 filhos de um tal judeu vão realizar um exorcismo. E o que é que eles fazem? Eles dizem: nós te expulsamos o demônio em nome de Jesus que Paulo prega, em nome de Jesus que a igreja prega. O que é que o demônio diz a eles? Sabemos muito bem quem é Jesus, sabemos muito bem quem é Paulo, ou seja, sabemos muito bem quem é a igreja dele. Mas vocês quem são? E entrou naqueles jovens, naqueles homens, eles rasgaram as vestes e saíram correndo pelados.
Porque essa autoridade só quem tem é a igreja de exorcizar. Então esses negócios que você vê por aí expulsando demônios, é tudo dele, é tudo fingimento, é a parte luz do capeta com a parte negra, é tudo farinha no mesmo saco. Então não visite, não busque para que não sejais contaminados por ele. Eu estou trazendo essa série, esse é o segundo vídeo, mostrando os pecados que atraem a ira de Deus. E você está vendo, o espiritismo é uma delas. Quando nós vamos mais para frente, meu querido irmão, aliás, vamos continuar mais para frente para o capítulo 20, versículo 13, nós vamos ver outro pecado, pecado terrível, né? Pecado que esses dias um senhor bispo disse que era dom de Deus, é o chamado pecado sodomita, né? A prática homossexual. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Levítico capítulo 20, verso 13. Se um homem dormir com outro homem como se fosse mulher, ambos cometerão uma coisa abominável. Como uma coisa abominável para o Senhor? Como que uma coisa abominável para o Senhor é dom de Deus, senhor bispo? O senhor equivocou-se. Não é dom de Deus a prática homossexual. Nenhum pecado. Daqui a pouco vão dizer que o adultério é um dom de Deus, que a fornicação é um dom de Deus, que as drogas é um dom de Deus, que a masturbação é um dom de Deus, que a pornografia é um dom de Deus. Daqui a pouco vão dizer isso, senhor bispo. Não é? Nós não somos contra a pessoa. Nós não somos contra o pecador, nós somos contra a prática. Nós não somos contra o pecador, nós somos contra o pecado. Por isso pregamos e ensinamos o caminho da santidade, senhor bispo. Senhor bispo, a Bíblia diz no capítulo 12, versículo 14 da Epístola aos Hebreus: buscai a paz com todo e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então aqui a Sagrada Escritura está dizendo para nós que se um homem dormir com o outro como se fosse mulher, ambos, os dois, cometerão pecado abominável. E aqui, na lei veterotestamentária, senhor bispo, tinham que ser apedrejados. Hoje não. Isso é inferno, senhor bispo. Como que algo é dom de Deus se condena ao inferno? A prática homossexual condena ao inferno. A Bíblia é clara, eu já trouxe no primeiro vídeo, que o pecado sodomita, que o pecado do homossexualismo está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, não é? Eu trouxe no primeiro vídeo mostrando que a prática homossexual não é do reino dos céus, senhor bispo. Não é dom de Deus. O dom de Deus é aquilo que nos dá o reino dos céus, senhor bispo. Não é? Então aqui está. Quando nós vamos para o versículo 26, diz assim, versículo 27 diz, então está mostrando aqui que o pecado sodomita, a prática homossexual é abominável para Deus. São os pecados. Veja o exemplo de Sodoma e Gomorra em que foram parar, né? Qualquer homem, versículo 27, vamos lá. Voltemos de novo à evocação dos mortos. Qualquer homem ou mulher que evocar os mortos, os espíritos dos mortos, ou fizer adivinhações, será condenado. Aqui está a condenação para a prática do espiritismo que evoca os mortos, que o sujeito baixa o morto ali para falar com o outro, fazer uma sessão espírita ali de baixar morto. O que está baixando na realidade são demônios, são capetas, diabos, não são os mortos. Jesus, é claro, não tem como um morto passar de lá para cá. Há um abismo. Quando o rico pedia nas chamas do inferno que deixasse ele vir avisar os seus irmãos que não fizesse o que ele fez para cair lá nos tormentos onde se encontrava. O que aqui a voz divina diz: quem está aqui não pode passar para lá, não é? E quem está lá não pode passar para cá. Meu querido irmão, minha querida irmã, passar dessas barreiras, é heresia. Muito bem. Aqui Deus vai citar a Moisés várias práticas espíritas. No capítulo 18, quando o meu povo entrar na terra que o teu Deus te dá para possuir, não se dê as práticas daquela gente que está lá. Não se faça
passar seu filho ou sua filha, que queimavam, né? E nós vamos ver que Manassés fazia isso, queimava seu filho e sua filha a demônios, oferecendo a deuses, né? Nem quem se dê a adivinhação, a astrologia. Aí tem gente sendo regido por signo, tem gente sendo regido por astros. Astrologia é uma idolatria, são pecados idolátricos, né? Os augúrios, aí está. Pessoas que acreditam que não sei o que, isso e aquilo. Olha só, se um cachorro está uivando, é porque ele está augurando o dono, né? Então isso é terrível. Se um galo, aqui principalmente no Nordeste, tem muito essa superstição. Se um galo canta fora de hora, é pessoa que vai morrer. E qual é a hora que o coitado do galo tem que cantar? Por acaso ele não tem livre-arbítrio para cantar a qualquer hora, né? Então vai morrer. Aqui tem um pássaro chamado cauã, que se ele cantar, as pessoas dizem vai morrer gente. Estão augurando. É esse tipo de pessoas supersticiosas que trazem o mal para a terra, e os flagelos terríveis vai acontecerem. A pandemia é uma resposta a isso, não é? A pandemia é uma resposta a isso. O feiticismo, a feitiçaria, não é? Que se dá a feitiçaria. Ah, o fulano está com inveja do vizinho, agora vai num centro de macumba, num feiticeiro, para fazer uma feitiçaria para atrapalhar a vida dele. Ele tem um bom emprego, está sendo bem sucedido, mas o invejoso vai lá na feitiçaria fazer uma feitiço para ele, não é? E aí sai colocando um monte de coisas terríveis, fazendo feitiçaria para os outros. Então, meu querido irmão, nós estamos vendo que Deus está condenando o que é abominável para Deus. A magia negra, seja magia negra, seja magia branca, né? O espiritismo ou evocação dos mortos. É o que nós estamos vendo aqui nas Sagradas Escrituras. E o rei Manassés, quando nós deparamos com 2 Crônicas, capítulo 33, a partir do versículo 3, o rei Manassés fez isso, parte B. Mandou fazer ídolos de madeira acerados e prostrou-se diante do exército do céu, do qual prestou culto. No Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19, fala na idolatria do céu firmamento. Porque Deus que disse, não façais em imagem de escultura do que há em cima. Olha os três termos. Do que há em cima no céu. Capítulo 4, versículo 19 do Deuteronômio fala o que tem no céu. Estrela, sol, luas, planetas. E aqui diz que ele se prostrou e rendeu culto aos astros do céu, que é o céu firmamento, não é o céu glória. O Deus que proíbe fazer imagem do que está no céu firmamento, que é o que os nossos olhos enxergam, manda fazer imagem do que está no céu glória, que são os anjos. Capítulo 25, versículo 18 do próprio livro do Êxodo. Então esse Deus que proíbe fazer imagem do que está no céu firmamento, manda fazer imagem do que está no céu glória. Muito bem. Do que está na terra, não é? Imagem de pássaros. Aí surge o hinduísmo de animais, o deus vaca, deus leão, deus macaco, deus tigre, deus não sei o que, tanto isso que envolve o hinduísmo. E aqui sobre os planetas mostra sobre os astros a astrologia. Então era isso que se dava. A astrologia nasceu na Babilônia. Aqui se dá Manassés a astrologia, prestando culto aos astros. Quando os apóstolos começaram a anunciar o catolicismo, não é? O que eles depararam com no mundo pagão, pessoas que adoravam Deus Júpiter, não é? Como nós vemos na Grécia, como nós vemos em Roma com os imperadores pagãos, que Júpiter, um planeta, era Deus. Então nós vemos que esse regimento dos astros. E ainda tem pessoas hoje em dia que são regidas pelos astros. Cortar cabelo em lua nova para o cabelo ficar novo. Isso é do diabo, não existe isso. Cortar cabelo em lua crescente para o cabelo crescer. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. São invenções humanas. Coisas que atraem a ira de Deus. Não é? Por que não dizer, vamos se converter ao Senhor, vamos buscar um padre para se confessar, receber Jesus na Eucaristia, se cristificar, porque isso sim é dom de Deus. Isso sim é dom de Deus. Quando nós vemos no verso 5, Manassés construiu altares para todo o exército do céu. Olha só, Deus Lua, Deus Sol. Na Grécia pagã também adorava-se ao Deus Sol, não é? Nos dois átrios do templo fez passar
pelo fogo os próprios filhos, como eu dizia. Manassés queimou seus filhos no fogo, oferecendo a demônios, aos astros, né? Ele entregou-se à astrologia, que nós vemos, prestou culto aos astros, à adivinhação, à magia, praticou o espiritismo e a bruxaria, multiplicou os atos que desagradavam ao Senhor, provocando assim o quê? Pare na orelha, ponga na lupa, provocando o quê? A sua ira. Pácata. Eu estou trazendo para você os pecados que atraem a ira de Deus. Os pecados veniais, pecado é pecado, mas os pecados leves, chamados veniais, eles não atraem a ira de Deus, né? Mas que nós possamos fazer um exame de consciência, porque são muitos pecados veniais hoje. Então, quando a Bíblia diz não amontoes pecados sobre pecado, eles podem se tornar pesados e se tornar piores do que os mortais, se nós formos acumulando pecados sobre pecados, os chamados pecados veniais, não é? Então, multiplicou os atos que desagradavam ao Senhor, provocando-lhe assim a sua ira. Estamos vendo, amado. Nós estamos vendo o que atrai verdadeiramente a ira de Deus, não é? E outro pecado também que nós vemos na palavra do Senhor, eu já trouxe esse no primeiro vídeo, que foi falando sobre o adultério, mas em Provérbios capítulo 6, versículo 16, mostra outros tipos de pecados, não é? Se você pega aí o verso do 6:32, diz que comete adultério, carece de senso, e é por sua própria culpa que o homem assim procede. Provérbios 6:32 a 34 fala do adultério. Eu já trouxe no primeiro vídeo. Mas em Provérbios capítulo 6, para nós fechar esse vídeo, e trarei um terceiro vídeo sobre os pecados que atraem a ira de Deus. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16, mostra 6 tipos de pecado que atraem a ira de Deus. Vamos lá. Provérbios 6:16. Vamos lá. Aliás, vou pegar do versículo 12, porque são versículos curtos, amados. Vamos lá. É um homem perverso e iníquo aquele que caminha com falsidade na boca. Presta atenção. Pecados que atraem a ira de Deus. Pisca os olhos, bate o pé, faz sinais com os dedos. Só há perversidade em seu coração. Pecados que atraem a ira de Deus. Veja o tipo de pessoa que traz esses pecados com ele, né? Só há perversidade no seu coração. Não cessa de maquinar o mal e de semear questões, né? Aí. Por isso, repentinamente virá a sua ruína. De improviso ficará irremediavelmente quebrantado. Vamos para os pecados. 6 coisas há que o Senhor odeia e que atrai a sua ira. E uma 7ª que lhe é uma abominação. Olhos altivos. Aqui está. As pessoas não entendem isso aqui, amado. Aí acha que olhos altivos é mal olhado. Não. Olhos altivos que está sempre espreitando para inveja, para cobiça, não é? Para destruir a vida dos outros. Está sempre caçando o que não deve. Olhando, não é? Olhando. Um exemplo, eu já trouxe no primeiro vídeo. Mulheres seminuas está sempre olhando para cobiçar. Os olhos para assistir pornografia, os pecados que os olhos levam a pessoa. Olhos altivos, isso é perigoso. Isso é perigoso demais e isso atrai a ira de Deus. Os pecados que os olhos chamam, não é? Para a pessoa. Língua mentirosa, a mentira. A Bíblia diz, que eu também vou trazer no terceiro vídeo, os pecados apocalípticos, não é? No capítulo 21 do Apocalipse, versículo 8, diz que todos os mentirosos terão como herança o lago de fogo. Continuemos. Mãos que derramam sangue inocente, aqui está, que assassinam. São João, na sua primeira carta, disse que quando nós odiamos o próximo, nós somos assassinos.
E ele diz: e sabeis que a vida eterna não foi feita para nenhum assassino. Então, não só assassino com as mãos, aqueles que matam a vida dos outros, como está dizendo aqui a Sagrada Escritura, mas também que matam com a língua, que falam mal do outro, que julgam o outro, que condenam o outro. O 7 de Mateus, verso 1, diz o quê? Com a mesma medida que tu julgas os outros, tu serás julgado. Mateus 7, verso 1. Não é? Aqui nós estamos vendo 7 tipos de pecados abominados a Deus. Olha só. Um coração que maquina projetos perversos, só pensa no mal. Não é? Só pensa no mal, em quadrilhas, formação de quadrilhas. Não é? Pessoas hoje que sustentam vários lugares com drogas, não é? Que ganham dinheiro ilícito em cima de drogas e vai espalhando o mal. Eles são emissários do demônio, não é? Então só há perversidade no seu coração. Só maquina no seu coração projetos ardilosos, perversos que atraem a ira de Deus. Jesus disse outro dia em Marcos capítulo 7 que não é o que entra no homem que torna ele impuro. Preste atenção, mas aquilo que sai do homem, porque o que sai dele é o quê? Adultério, homicídio, roubo, não é? Falsidade, falcatrua, é aquilo que sai do coração do homem que mancha o homem, o que Jesus está falando. Veja só, pés presunçosos em correr ao mal, os teus pés andam para a casa do Senhor, anda à luz da palavra que é facho, que é lâmpada para iluminar, os teus pés vai atrás do que não presta. Os teus pés têm andado atrás do que não presta. É para isso que os teus pés têm corrido? É para isso que os teus pés têm andado? Para maquinar projetos ardilosos e principalmente para destruir o outro? Para fazer mal aos outros? Porque quando eu pego aqui uma trouxa de maconha ou de não sei do que lá, de outro tipo de droga, e vou vender alguém ali para ganhar um dinheiro, eu estou fazendo o quê? Um atentado contra a vida dele. Isso é um projeto maquiavélico, satânico e diabólico que as pessoas fazem hoje em dia com o tráfico de drogas, tráfico de órgãos, não é? Sequestros, assaltos. É para isso que os teus pés andam? Então aqui estão os pecados que são abominação para Deus. Se não convertermos, nos arrependermos, enquanto há tempo, a ira de Deus virá. A Bíblia diz que ela tarda, mas ela não falta. O falso testemunho que profere mentiras. Aqui está, o falso testemunho. Pessoas que levantam falsos das outras. Dizem em nome daquela pessoa o que aquela pessoa não disse. Eu digo que X disse isso e aquilo, se X não disse, e coloco X em certa situação entre a cruz e a espada. O falso testemunho hoje cresceu e cresce cada vez mais nesse mundo de trevas. E aquele que semeia discórdia entre os irmãos, aqui está, verdadeiramente colocando umas pessoas contra outras. O livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, chama de envenenadores. Quem são os envenenadores? Colocar umas pessoas contra as outras. Colocar um filho contra a mãe, falando para aquele filho que a mãe dele não presta. Colocar contra o pai, colocar contra o irmão, dizendo que teu irmão não presta, é assim, assim, assado, e vai envenenando os corações das pessoas com o veneno da serpente, colocando umas pessoas contra as outras. Pais que não falam com os filhos, filhos que não falam com os pais, intrigas dentro de casa, não é? É o que a Bíblia está dizendo, aquele que semeia discórdia entre os irmãos, é se tornar o primeiro filho do diabo. Então, meu querido irmão, eu trouxe só no Antigo Testamento esse segundo vídeo, mostrando os pecados que atraem a ira de Deus. Em breve, trarei o terceiro vídeo com essa continuação dos pecados que atraem a ira de Deus. Muito bem, então fica aqui, não é, esse pequeno vídeo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.